Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em mais este estudo da Palavra do Senhor, nesta quarta-feira que Deus nos dá e podemos aproveitá-la para estudar a Palavra do Senhor. Que bom que você está com a gente, tem acompanhado os nossos estudos. Quem sabe você está começando agora, mas temos iniciado uma série de estudos sobre o tema Vida Vitoriosa. Vencendo os inimigos. Quem não quer ter uma vida vitoriosa? E podemos tê-la com Cristo, mas temos inimigos a vencer, mas com Cristo a vitória é certa. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, ilumine as nossas mentes para aprendermos do Senhor mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos e adoramos o teu santo nome. E separamos esse tempo, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz, através da Tua palavra que é viva, que é eficaz, esta palavra que transforma, esta palavra que dá vida. Ó Senhor, venha abençoar-nos com a Tua graça, com a Tua bênção. Abençoa o Teu filho que está participando deste momento de estudo, da Tua filha. Ó Deus, abençoa aqueles que sofrem, os doentes. E pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, a cura sobre eles. Aqueles que sofrem com os seus queridos enfermos, em tratamento. Ó Deus, aqueles tristes, abatidos pelo luto. Aqueles desanimados com as lutas da vida. Ó Pai, manifesta do Teu poder e manifesta da Tua graça e dá-nos da vida abundante que o Senhor nos prometeu. Agora, quando vamos estudar a Tua palavra, pedimos a ação do Teu Espírito, aquele Espírito ensinador sobre todos nós. Eu oro agradecido no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vida vitoriosa, vencendo os inimigos. Quem não quer ter uma vida vitoriosa? Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, 37, ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Temos estudado já esse texto e aprendemos que nós somos vencedores, sim, mas existe um combate, uma luta que ainda não acabou, mas Cristo está conosco. E só Deus nos dá a vitória completa. O pastor Olavo Feijó, numa das suas meditações, ele diz que as provações elas tentam nos separar do amor de Cristo. É verdade. As provações elas tentam nos separar do amor de Cristo. E Paulo, ele diz assim: quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, diz ele, do amor de Cristo? Lá em Romanos, no capítulo 8, 35, um pouco antes daquele que lemos no início. E Paulo, então, ele elenca os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte. Nada vai nos separar do amor de Cristo. E Paulo, então, ele afirma esta grande verdade que ele mesmo experimentou e ele então, ele passa para a gente, porque nós ou já experimentamos como ele, ou estamos experimentando, ou vamos experimentar. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nem Cristo prometeu e nem os apóstolos ensinaram que o viver cristão é uma vida de facilidades. Pelo contrário, quanto mais procuramos viver a essência da palavra do Senhor, mais nós experimentamos e nos damos conta de que no mundo teremos tribulações. Quem sabe você está passando por tribulações? Quem sabe você já passou por tribulações, com certeza, mas agora está passando por tribulações. Peça a graça de Deus e creia, a vitória é certa.
E Paulo ele diz através da carta aos Romanos que somente conseguimos esta vitória em meio às lutas, provações, dificuldades, uma vitória completa somente em Cristo Jesus, que nos amou. Por isso Jesus falou: eu venci o mundo, eu venci o mundo. Por isso, o viver a vida cristã constitui um desafio constante a cada dia, um desafio à nossa fé, um desafio de aceitarmos pela fé as promessas do Senhor, os seus mandamentos e nos submetermos ao seu poder para vivenciarmos a vitória, o poder que está em Cristo Jesus. Enquanto nós vivermos dependendo das informações e das conjecturas, dos ensinamentos deste mundo, nós seremos vítimas do medo e da desesperança. É só você ouvir o noticiário, assistir à televisão, ler os jornais, o medo e a desesperança. Mas nós temos esperança em Cristo Jesus, porque nós temos uma vitória completa nele. João 16:33 relata as palavras de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E ele nos convida à sua paz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A minha paz vos dou, diz Jesus, não vou-la dou como o mundo a dá. E esta paz que nós precisamos, em especial nos dias de hoje, esta paz que vem do Senhor, que nos dá certeza da vitória. Jesus venceu a morte e nós venceremos também. E ao final da nossa carreira, nós podemos dizer como Paulo, ao final da nossa vida, nós podemos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Há um bom combate a ser combatido, há uma luta. E nós vamos estudar esses inimigos que nós temos que vencer e venceremos pelo poder de Jesus. A melhor coisa que fazemos na vida é entregar a vida a Jesus. Sim, uma decisão pessoal que eu preciso tomar, que você precisa tomar. Contudo, a vida com Jesus não é um mar de rosas. Temos inimigos a enfrentar. E por isso, pedimos força e poder do Senhor para nós. Mateus 28:20, palavras de Jesus que nos animam: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus está conosco. Vamos à frente. Com Jesus a vitória é mais do que certa. Agora, sem lutas, não há vitórias. E por isso nós vamos estudar as lutas que teremos, os inimigos que teremos a vencer. A Bíblia fala dos inimigos e o primeiro desses inimigos é o pecado. Romanos 8:37 diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sim, somos mais do que vencedores por Jesus, pela fé em Cristo Jesus. E a primeira vitória do crente em Cristo Jesus é sobre o pecado. E nós não gostamos de falar do pecado, mas é necessário entendermos a malignidade do pecado para aceitarmos e compreendermos a grande salvação em Cristo Jesus. Aliás, a Bíblia diz que o pecado é o grande inimigo da fé a ser vencido, o primeiro e o último. E nesse estudo nós vamos ver como Cristo enfrentou as lutas, nós também podemos enfrentar. E como ele saiu-se vitorioso, nós podemos sair também vitoriosos desta luta. Nós um dia vencemos o pecado, hoje estamos vencendo
e amanhã venceremos. 3 tempos da salvação. Romanos 7,13, e o apóstolo Paulo ele fala que o pecado é excessivamente maligno. Excessivamente maligno. Uma outra versão traz assim: coisa diabólica como ele é o pecado. E o pecado, ele atingiu toda a raça humana. Todos somos pecadores, diz a Bíblia. Por isso, Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não tem jeito. O mundo jaz no maligno e o pecado tão de perto nos rodeia. E Paulo diz: deixa esse pecado, deixa esse embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Há uma carreira proposta na minha vida e na sua vida, como havia uma carreira na vida de Paulo. E ele, ao final da sua vida, ele pôde, com ousadia, dizer: acabei a carreira. E Paulo está dizendo para nós: eu acabei a carreira. E a palavra de Deus diz: você pode acabar a carreira. O autor aos Hebreus diz: corramos com paciência esta carreira. O pecado, ele é excessivamente maligno, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Mas o que é pecado? Tantas definições e tantos conceitos sobre pecado, mas antes e acima de tudo, pecado é tudo que transgride a lei de Deus. Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, a lei de Deus, a determinação de Deus, tudo que é contrário ao caráter de Deus é pecado. É pecado. Pecado é não fazer o que agrada a Deus. Mas também pecado é fazer o que desagrada a Deus. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus. E isso é pecado. Isso é pecado. E fazer o que desagrada a Deus também é pecado. Há uma definição simples de pecado que é errar o alvo. O que é isso, pastor? É a falha do homem em alcançar o ideal divino para o caráter humano. Deus tem um ideal divino para o homem, para mim, para você. E quando nós falhamos em alcançar este ideal que Deus coloca, nós estamos pecando. Mas a Bíblia diz que o pecado ele alcançou toda a raça humana. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer, nem eu, nem você, não há. O único justo que passou aqui na terra foi Jesus, o Deus homem, o homem Deus que viveu sem pecado. Nós caímos em Adão num estado de depravação e miséria, pecado. Não há nenhum justo sequer, diz a Bíblia. O pecado atingiu todos os homens e pelo pecado veio a morte. A Bíblia é muito clara. Quando desobedecemos a Deus e não nos arrependemos, quando fazemos coisas contrárias à vontade de Deus, nós pecamos. E o resultado do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 1, do verso 18 ao 28, Paulo trata desta doutrina do pecado, o ensinamento, o que é o pecado, numa perspectiva muito prática, muito realista. Hoje, tudo leva o homem a crer que ele não é pecador, que ele não é tão ruim assim. Então, se oferece ao homem educação, quem sabe uma boa religião, uma filosofia, visando que estes intentos moralistas que são colocados na mente do homem possam transformar este homem que está mergulhado no pecado. Não tem jeito, não tem jeito. O pecado ele está
intimamente ligado à natureza humana. Intimamente ligado à natureza humana. A realidade do pecado é muito forte. A realidade do pecado é algo marcante na vida do homem. O homem é pecador. Ele é indesculpável diante de Deus. E quando consideramos o pecado, nós olhamos que o ser humano está perdido, destinado à morte, sem salvação. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há salvação para este homem, há solução para o pecado em Cristo Jesus. Alguém já disse: corra para a cruz de Cristo. Lá na cruz ele pagou o nosso pecado e por isso nós podemos dizer: agora somos vitoriosos. Uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Mas algumas considerações ainda sobre o pecado. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele coloca num dos seus livros que a raça humana está verdadeiramente em Adão, na sua semente. Quando ele foi colocado lá no Jardim do Éden, ele estava representando a mim e a você, toda a raça humana. E quando Adão ele pecou deliberadamente, conscientemente, contra aquilo que Deus mandou, ele tornou-se rebelde diante do Senhor. Foi uma rebelião contra a vontade revelada de Deus. Não coma da árvore, desta árvore no meio do jardim, não. E Adão e Eva comeram. O problema não foi o fruto, mas a desobediência a Deus. E com Adão toda a raça humana pecou. Todos nós nascemos com uma inclinação, uma vontade para o pecado. Todos nós nascemos com uma aversão a Deus. Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós somos pecadores. Mas o pastor Hernandes continua dizendo que essa condição, sendo forjada na própria constituição natural do homem, não dá para modificar. Não tem jeito de mudar essa natureza pecaminosa do homem. Não tem jeito de modificar, de remediar. Não há sabedoria, não há obra, não há vontade interna do homem que possa transformar a sua natureza, a não ser a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Pecado não é algo fora de nós, que nos afete, que nos atinja, não. O pecado está dentro de nós. Um ato pessoal, resultante da nossa deliberada escolha em Adão e Eva. Diz mais ainda que esse estado de depravação se estende totalmente a todas as faculdades do homem, colocando-as debaixo do domínio do pecado. Por isso que a Bíblia diz: não há um justo sequer. Fala-se nessa depravação total. E o que quer dizer isso, depravação total? Não é que toda pessoa já é tão má quanto possa ser, é mais do que isso. A natureza da pessoa já é má, nasce com essa natureza de pecado. Portanto, que a vontade, o intelecto, as emoções do homem estão completamente num estado de escravidão. Escravidão pecaminosa. E só pode ser libertado desta escravidão o homem que entregar a sua vida a Jesus. Nós só somos libertos desta escravidão do pecado pela graça de Deus que nos alcançou. Pela graça, diz Paulo, eu sou o que sou. E é verdade, o amor de Deus revelado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é vida vitoriosa. A única solução possível para esse estado horrível do homem
está no plano de Deus em buscar e salvar aquele que se havia perdido. Quando Jesus morreu ali na cruz, Ele expiou os nossos pecados. Essa palavra expiação é a reconciliação do homem com Deus através do sangue de Jesus Cristo. É esse novo concerto. Quando Jesus instituiu a ceia, este cálice é o novo concerto no meu sangue. É uma nova aliança, agora somente pelo sangue de Jesus. Aquela aliança que foi quebrada, aquele afastamento por causa do pecado. Então volta-se e essa aliança é reatada pelo sangue de Jesus. A oferta do corpo de Cristo na cruz do Calvário é a eterna expiação pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ela é suficiente para todos, eficiente para todos aqueles que creem. A grande consequência do pecado original lá em Adão e Eva foi a separação do ser humano de Deus. Deus os expulsou do paraíso, do jardim do Éden, e a partir dali houve uma separação entre o homem e Deus, a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Por isso Jesus veio para ser aquele caminho para levar o homem novamente a Deus. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por causa deste pecado, por causa da morte espiritual, toda a humanidade está sujeita agora à morte. Morte física e morte espiritual. Por isso Paulo lá em Romanos ele diz: salário do pecado é morte. E todos que pecaram estão destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. Mas Deus, pelo seu amor, Deus pela sua graça, Deus pela sua misericórdia, manda Jesus ao mundo. É o dom gratuito de Deus, é o presente de Deus, porque Ele amou o mundo e deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra. E Paulo diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Somente através de Jesus nós podemos vencer o pecado. Jesus passou da morte para a vida e nós podemos passar da morte para a vida. Nós podemos vencer o pecado que leva à morte quando nos rendemos ao senhorio de Cristo e o confessamos como Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador que nos livra do pecado. Por isso, o texto aos Hebreus, no capítulo 2, 3, diz: como escaparemos nós? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Tão grande salvação. Nós só vamos entender essa salvação como tão grande quando entendemos a malignidade do pecado, o resultado do pecado que leva o homem à morte e que nesta vida terrena aqui escraviza o homem. Por isso, nós somos mais do que vencedores quando derrotamos o pecado. E Jesus Cristo é o único que derrotou o pecado ali na cruz. O que Jesus Cristo veio trazer foi trazer vida. Não foi trazer uma nova filosofia, não foi trazer uma nova doutrina, não foi trazer dogmas. Jesus veio trazer uma comunhão íntima do homem com Deus. Aquela comunhão que foi quebrada. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus então veio trazer esta comunhão entre o homem e Deus. Ele veio ser o caminho que leva para Deus. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso nós precisamos da salvação. E o texto aos Hebreus diz: tão grande salvação, tão grande salvação. Só seremos salvos do pecado em Cristo Jesus, olhando para a cruz,
o sangue de Cristo que foi derramado, diz a palavra, para nos purificar de todo o pecado. A Bíblia diz que Deus, Ele nos salvou. Lá na cruz, se você crê, Ele nos salva. E podemos entender este processo da salvação em 3 tempos. Primeiro, diz que Deus nos salvou, olhando lá para o passado. O segundo é que estamos sendo salvos a cada dia, olhando para o presente. E o terceiro aspecto é que um dia nós seremos salvos completamente do pecado. É o futuro. Isto quer dizer que a salvação não é uma experiência única. Não vencemos o pecado de uma vez por todas. A nossa vitória sobre o pecado se dá através de um processo, com início, meio e fim, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E nós precisamos entender isso. E o tempo passado da salvação, nós fomos salvos. Fomos salvos. A palavra de Deus é muito clara. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, e pela fé eu creio que Ele me purifica de todo o pecado, eu sou salvo da culpa e da penalidade do pecado. Eu já não tenho mais culpa perante Deus, perante a lei de Deus. Eu não vou ser mais penalizado pelos meus pecados, porque Cristo pagou o preço ali na cruz. A Bíblia diz que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, 1. Por isso, o desafio para cada um de nós, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não tem comunhão com Deus através do sangue de Cristo derramado na cruz, agora é o momento, o dia é hoje de você entregar a sua vida a Jesus. E para você que já é salvo, para você que é crente em Cristo Jesus, você olha para trás e vê aquele dia quando você entregou a sua vida a Jesus. E naquela confissão do seu pecado, Jesus veio e salvou você da culpa e da penalidade do pecado. Aquele que pela fé está em Cristo já foi salvo da condenação do pecado. E agora, diz Paulo, está em paz com Deus. Ele tem a paz de Deus e está em paz com Deus. Por causa da morte de Jesus, Deus declara justa toda a pessoa que põe a sua fé em Cristo Jesus como seu substituto ali na cruz, como seu Salvador único, livrando-o da condenação e da morte. Este é um ato único, feito uma vez por todas. Aquele que verdadeiramente creu e foi justificado por Deus está salvo da condenação do pecado definitivamente. Paulo é claro, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, porque tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro tempo, primeiro aspecto da salvação é quando olhamos para o passado. E ali na cruz, o nosso pecado foi cravado. Ali na cruz, nós somos lavados e purificados e temos nova vida, e temos vida abundante, e temos paz com Deus. No próximo estudo, na quarta-feira que vem, nós vamos ver o outro aspecto da salvação, o tempo presente. Queria lembrar você que a cada dia nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Do poder do pecado. Estamos sendo salvos a cada dia do domínio do pecado. Este é o tempo presente da salvação. E o tempo futuro, um dia seremos totalmente livres do pecado, da presença do pecado.
Mas vamos ficar por aqui nesta quarta-feira, lembrando que você olha para trás e ali na cruz Cristo pagou o preço do seu pecado. E Cristo, Ele nos dá então a vitória contra o pecado. Você quer ter uma vida vitoriosa? Você quer vencer os inimigos? O pecado é o desse primeiro inimigo que temos que vencer. Não vencemos por nós mesmos, não vencemos por nossos méritos, não vencemos pela nossa justiça. Não, só vencemos pelo poder de Deus, pela graça misericordiosa do Senhor, que mandou Jesus Cristo para morrer na cruz, no nosso lugar, para pagar o preço do nosso lugar, para morrer a nossa morte e nos dar vida, vida abundante aqui, vitoriosa sim, e vida eterna com o Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe nesse entendimento, que Deus nos abençoe, que nós precisamos a cada dia vencer o pecado. Cristo já pagou o preço na cruz. E por isso precisamos valorizar esta tão grande salvação dada por Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos dar graças a Deus, porque um dia o nosso pecado foi cravado na cruz. Vamos dar graças a Deus, porque um dia Jesus derramou o seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Vamos dar graças a Deus, porque quando pecamos, nós pedimos perdão e Ele vem e nos perdoa com a sua graça. E diz a palavra, e nos purifica de toda a injustiça. Que Deus possa nos abençoar, e Ele pode, e Ele quer, quando nós nos colocamos diante dEle, prontos para obedecê-lo, prontos para cumprir aquilo que Ele manda, prontos para glorificar o seu nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família. Esse restante de semana seja uma semana, dias abençoados pelo Senhor, dias de vitórias em meio às lutas, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Vamos orar. Damos glórias ao Teu nome, ó Pai, porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Glorificamos o Teu nome porque o Senhor tem derramado da Tua graça sobre nós. Graça que nós não merecemos, um bem que nós não merecemos, um favor imerecido do Senhor. O Senhor não olha para as nossas culpas, os nossos erros, mas pela Tua misericórdia e pelo Teu amor o Senhor nos ama e nos transforma, nos tornando filhos do Senhor em Cristo Jesus. Pai, abençoa o Teu filho, a Tua filha que participa desse estudo. Ó Deus, que o Teu Espírito ilumine a sua vida, dando entendimento para esta tão grande salvação e que a cada dia possamos vencer com Cristo o pecado e ter esta vida vitoriosa que o Senhor prometeu. Fica conosco. Dá-nos um restante de semana abençoado. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor sejam verdadeiramente reais na sua casa, sejam verdadeiramente reais na sua vida. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus.